galera, tá começando mais um Game Shark, o seu programa diário da Loading feito para destrinchar tudo sobre o mundo dos videogames. Recentemente a gente falou sobre dois lançamentos da Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. E hoje a gente vai destacar mais um jogo do estúdio. Pois é, a Ubi veio com tudo nesse final de 2020. O Game Shark de hoje é sobre Immortals Fenyx Rising, jogo de ação e aventura que foi lançado em 3 de dezembro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC. O game foi anunciado durante a E3 2019. Naquela época, ainda era chamado de Gods and Monsters, você lembra? Bom, o título do jogo mudou para Immortals Fenyx Rising depois de um pedido da empresa de bebidas Monster Energy, que alegou que o nome afetaria a presença da fabricante nos videogames. Aí, para não ter que gastar uma baita grana num processo judicial, a Ubi decidiu alterar o título do jogo. Nos consoles e no PC, a versão digital do game conta com 2 edições. A padrão, que inclui apenas o jogo, e a edição Gold, que inclui o passe de temporada com 3 expansões de história, uma missão bônus e itens adicionais para a protagonista. Os preços mudam de acordo com a edição e plataforma, mas no geral eles variam de R$ 249 a R$ 414. Immortals Fenyx Rising coloca a gente no controle de Phoenix, uma nova semideusa alada que precisa salvar os deuses gregos e o lar dela de uma maldição sombria. E sim, é isso mesmo que você ouviu, o jogo usa a adorada mitologia grega como ambientação. Para entrar no clima dessa aventura, dá uma olhada no trailer do jogo. Tifão está livre. Você precisa da minha ajuda. Que a história de Fênix seja minha redenção. Ah, não! Não me venha com histórias! Quanto tempo isso vai demorar? Não temos muito tempo. Ele logo vai estar aqui. Você é a única que pode impedir Tifão de reformar o mundo. Eu era uma escudeira. Eu conto histórias, não participo delas. Você é literalmente tudo que nos resta. Vou precisar de aliados para enfrentar Tifão. Os deuses derrotados precisam ser reunidos com suas essências. Afrodite? Hefesto? Atena? Estou procurando Ares. Sou eu! Socorro! A profecia é sobre você. O que você quer? Ser uma heroína. Agora sim! Você não quer a glória? Corra atrás! Que a luz de 1000 forjas ilumine seu caminho. E Tifão fica mais forte a cada hora. Eu juro que essa guerreira será nossa salvação. Agora cabe a mim provar isso. Apesar do trailer destacar a protagonista com uma aparência feminina, Phoenix pode ser customizada da maneira que você desejar. Dá pra mudar o corpo, tom de pele, formato geral do rosto, corte de cabelo, pinturas faciais e mais. E olha, eu queria confessar que eu sou o tipo de pessoa que gasta pelo menos 1 hora montando o personagem e olhe lá. Seu objetivo principal é encontrar e derrotar o titã Tifão, que transformou os humanos da Ilha Dourada e amaldiçoou os deuses gregos. Mesmo com a ambientação histórica, a narrativa de Immortals Fenyx Rising aposta em um tom mais cômico e descontraído, em sua maioria das vezes encabeçado pelo deus Zeus e pelo titã Prometeu, que servem como os narradores do jogo. E como você já deve ter notado, o visual deixa os gráficos realistas para apostar em um visual mais cartunesco, que eu pessoalmente gosto bastante e acho que combina com a proposta do game. Nessa jornada você vai enfrentar feras mitológicas como os icônicos Ciclope, Medusa e Minotauro.
E se você não sabe muito bem do que eu tô falando, eu recomendo que você dê uma atualizada no seu conhecimento sobre mitologia grega, porque eu garanto que vale a pena. Esse é um universo muito explorado em games, filmes, livros e séries. Para enfrentar todos os desafios do jogo, você terá que dominar os poderes lendários dos deuses, que são ataques e movimentos mágicos obtidos dos deuses e de outras criaturas. Esses poderes são adquiridos à medida que Phoenix libera os deuses das garras de Tifão, o que significa que, quanto mais você avança na história, mais poderosa a protagonista vai ficar. As perícias são aprimoramentos vinculados aos atributos físicos de Phoenix. Elas são desbloqueadas com as moedas de Caronte, que podem ser coletadas ao longo da jogatina. Deu para perceber que o gameplay conta com alguns elementos de RPG, né? O arsenal de Phoenix conta com 3 armas. A espada de Aquiles, ótima para ataques leves, o arco de Odisseu, que garante os ataques à distância, e o machado de Atalanta, para os ataques pesados. Você também conta com as belíssimas asas de Dédalo, que favorecem a movimentação da protagonista nos momentos de exploração e de combate. Você ainda pode encontrar outras variações dessas armas e também armaduras inéditas. Os novos equipamentos podem aprimorar as estatísticas e habilidades do personagem, então é bom ficar de olho e ver qual funciona melhor para você. A variedade de habilidades, somada ao arsenal de Phoenix, permite que os jogadores tenham a liberdade de escolher o estilo de jogo mais adequado para a jogatina. Além disso, lembre-se que a protagonista conta com uma barra de estamina, que é consumida quando certos poderes são utilizados. Para vencer as batalhas, é essencial saber administrar essa característica durante o combate, bem como utilizar os comandos de defesa e esquiva ao seu favor. Aliás, se você evitar um ataque no momento certo, o tempo vai desacelerar, permitindo que Phoenix aplique um combo de golpes no adversário. Além das criaturas mais simples, Immortals Phoenix Rising também conta com lutas contra chefões, que exigem um pouco mais de estratégia e cuidado por parte dos jogadores. Para saber mais sobre o jogo, a gente separou um vídeo especial da Ubisoft que destaca 5 dicas essenciais para jogar Phoenix Rising. Dá uma olhada. So you want to defeat Typhon? Well, to do that, you may want a few pointers. Here are 5 essential tips to help you start strong in Immortals Phoenix Rising. Once you finish the tutorial from Hermes, head to the Hall of the Gods in Aphrodite's region. This is your home base for getting quests, upgrading gear, unlocking skills, and so much more. And as a bonus, you find your first mount on the way. Godly powers are magical attacks and moves earned from gods and creatures around the world. Skills, on the other hand, are upgrades linked to Phoenix's physical attributes. After speaking with the design team, we recommend getting and upgrading these skills and godly powers first. Climb Leap gives you the ability to jump in any direction while climbing, so you can get where you're going faster and use less stamina. Glide Boost gives you a faster glide and makes flying around more fun and effective. Apollo's Arrows gives you full control of your arrows, which helps you with puzzles that require precise shooting. And lastly, Phosphor, an important friend to make who, with upgrades, helps you in combat, grants you invisibility, and even creates a convincing decoy of Phoenix. Keep an eye on your stamina meter in combat. Your godly powers require stamina, so make sure to use your light attacks, which replenish your stamina bar. Now, while your heavy attacks won't regain stamina, they'll fill up the enemy's stun bar, which leaves them open for a big combo. The greater your combo, the more damage you deal, which is particularly helpful when you take on large groups of enemies. To make exploration even more rewarding, set your pins. We recommend getting to a high point above the Golden Isle and using Farsight to identify important points of interest. This is even more useful when it gets dark, as the glowing pillars of golden light will make the chests a lot easier to find. If you find yourself stuck in a puzzle, there are 2 things to keep an eye out for. Cracks in walls, which you can smash with an axe, or braziers to ignite. Both will often get you to the next step to solve a puzzle or open up new locations. Now you're ready to start your adventure, but there's still so much more to master. For combat tips, skill breakdowns, crafting guides, and walkthroughs, check out Immortals Phoenix Rising on Gameplan. No próximo bloco do Game Shark, a gente vai destacar 2 características importantes de Phoenix Rising:
a exploração e os quebra-cabeças. Fica com a gente. O Game Shark sobre Immortals Fenyx Rising tá de volta. E agora a gente vai destacar dois outros pilares fundamentais do jogo: a exploração e os quebra-cabeças. O mapa é dividido em 6 regiões, cada qual com um visual e uma variedade de inimigos. E assim como Link em Zelda Breath of the Wild, Fenyx conta com alguns recursos que vão facilitar a jornada pela Ilha Dourada. Ela pode escalar paredes e montanhas, planar com as asas de Dédalo e interagir com elementos do cenário com os braceletes mágicos. O mundo aberto do jogo pode ser explorado da maneira que você preferir. Então, se você optar em deixar as missões principais para depois, você vai encontrar uma variedade de atividades secundárias. Uma delas são as áreas formadas por desafiadores quebra-cabeças, que após resolvidos, podem aprimorar a estamina de Fenyx ou recompensá-lo com poções e novas habilidades. Você lembrou dos Shrines de Breath of the Wild, né? Calma que a gente vai falar sobre essas semelhanças já já. Durante a sua aventura na Ilha Dourada, você também pode encontrar segredos e baús escondidos, que contêm itens e equipamentos valiosos. Tem atividades o suficiente para agradar os exploradores de plantão. E um detalhe importante é que parte dos itens podem ser adquiridos com dinheiro de verdade por meio de microtransações, mas são coisas puramente cosméticas que não influenciam o gameplay. A primeira delas é a capacidade de acionar as suas asas para evitar dano de queda. Se você cair durante uma escalada, basta acionar suas asas no último segundo e planar até o seu destino para manter a vida intacta. Além disso, um uso rápido das asas pouco antes de tocar o solo vai ajudar você a poupar a estamina utilizada para planar. Alguns animais que você encontrar na Ilha Dourada podem ser domados, e a parte boa é que você pode usá-los como montaria, o que facilita bastante a exploração. Mas olha, não vai achando que vai dar para ser amiguinho de todos os bichos não, porque tentar domar um urso não vai dar certo. Procure cervos e cavalos, que esses sim são mais brothers. Outra dica para sua jogatina é ficar atrás de inimigos e usá-los como escudos. Dessa maneira, eles vão tomar dano no seu lugar e conservar a sua preciosa estamina. Também dá para usar a força de Heracles para antecipar os arremessos dos inimigos, pegar as pedras que estão vindo na sua direção e arremessá-las de volta. E já para quem é fã de customização como eu, é possível designar os atributos de uma armadura para outra. Com isso, você pode preservar o visual bacana de um equipamento que você gostou, sem prejudicar as suas estatísticas. E se você quer aprimorar os efeitos das poções, não deixe de usar o âmbar dourado. Ele costuma ser encontrado em baús, mas também pode ser achado se você cortar árvores e arbustos específicos. E para quem precisa de uma ajudinha para chegar em uma plataforma, basta realizar um pulo triplo usando o gancho de ira de Ares imediatamente após um pulo duplo. Eu sei que parece difícil falando, mas é só praticar um pouco que vai dar certo. E por fim, se você precisa da ajuda dos universitários com os quebra-cabeças do jogo, não se desespere. O game conta com uma tela de ajudante de jogabilidade nas opções. Nela dá para escolher ajudantes para os desafios de Constelação, Afresco e Odisseu, além de ativar ou desativar os comentários de dicas. A sua jogatina em Immortals Fenyx Rising pode durar entre 20 a 30 horas, mas é claro que esse tempo pode variar dependendo do que você fizer e da sua velocidade no progresso. Quando você acaba a história principal, o jogo leva você para o momento que antecede a última missão da campanha. Dessa forma, você pode continuar explorando a Ilha Dourada para cumprir absolutamente todas as atividades que estiverem disponíveis. E também dá para você iniciar uma nova jogatina com o modo New Game Plus, que permite que você inicie a jornada novamente, já com grande parte dos equipamentos e melhorias que você desbloqueou pela primeira vez. Immortals Fenyx Rising tem média 78 no Metacritic. No geral, as críticas elogiam a ambientação e humor da história, mas mencionam a repetitividade do conteúdo. O IGN Brasil deu nota 8,5 de 10 e descreve o game como um dos melhores lançamentos da Ubisoft nos últimos anos. O review pontua semelhanças com Zelda Breath of the Wild, mas ressalta que Fenyx não é uma simples cópia do jogo da Nintendo. Entre os pontos positivos estão os puzzles desafiadores, combates fluidos, exploração divertida e o tom narrativo leve. Já nos contras, a análise menciona a pouca variedade de inimigos,
texturas plásticas, expressões faciais estranhas e a falta de originalidade. O site americano GameSpot deu nota 7 de 10. Para eles, completar as missões secundárias e buscar os colecionáveis de Immortal Phoenix Rising é um deleite. A análise também elogia os puzzles e a dinâmica dos combates, mas menciona que o humor da narrativa pode soar estranho em alguns momentos e que a física do jogo pode tornar a experiência frustrante. E agora chegou aquele momento do Game Shark em que a gente convoca toda a sabedoria de Jefferson Caio para o quadro do Mais Geek de hoje. Fala aí, Bruna! Pessoal do Game Shark, como é que vocês estão? Hoje eu tô um pouco preocupado, porque toda vez que eu gravo um Game Shark com o Maxon e eu olho pro negócio, eu não conheço o que ele vai falar, eu fico preocupado. Lá vem. Lá vem. Lá vem o menino tripa. Não. Eu diria que é o oposto dessa mesa toda fofa e bonitinha, o que a gente vai falar hoje. Tudo bem. Olha, hoje a gente vai falar de um jogo meio tenso, né? Pelo menos é o que o Maxon tá dizendo pra mim, ele é meio tenso. Pode acreditar. Que é Visage. Visage. E aí, Maxon, qual é que é? Eu diria que é o jogo de terror mais tenso, pra não ter outra palavra, mais aterrorizante do ano. Mais se que eu pudesse PT? escolher. Então, é uma das grandes influências. O Playboy Teaser, PT? O Playboy Teaser? Certamente. Desses jogos de terror em primeira pessoa, com protagonista indefeso, acaba puxando daí, mas eu sempre gosto de ir um pouco mais pra trás e puxar do Amnesia Dark Descent, que é essa grande nova toada dos jogos de terror com protagonista indefeso. Mas o Visage ele tem uma história um tanto própria, né? Ele foi anunciado em 2015, ele teve um Kickstarter, depois ele, em 2016 foi financiado, em 2018 ele entrou em acesso antecipado, só pra dar um gostinho ali, e foi lançado só no Halloween desse ano. Mas saiu bem, tá funcionando direitinho. Tá ótimo, assim, eu já tinha prometido pra mim mesmo que não experimentaria mais jogo de terror em acesso antecipado, porque é mais legal você esperar a coisa final Mas acontecer. você não tá jogando Phasmophobia? Phasmophobia? É assim Mas que é fala? Phasmophobia é diferente, né? Tem um lance multiplayer, tem um lance cooperativo, outro esquema. Esse aqui ele é muito focado em história, na real, o jogo se passa num sobrado, onde famílias tiveram fins extremamente dramáticos, trágicos. Tipo um MTV? Assim. Essencialmente. É esse mesmo? nível daí pra baixo, eu diria. Com Ryan Reynolds? Um bom remake. Não, assim, é um bom remake de terror, a MTV. Pensei que eu ia pegar ele dessa vez. Eu acho que são cerca de 19 MTV. Mas assim, de qualquer forma, são várias histórias e a progressão do jogo é um tanto diferente porque não é linear. Então, você tem aquela... que na real é um belo de um simulador de casa mal assombrada. Ele tem umas aleatoriedades nos sustos, das lâmpadas que estouram. E acontece meio, tipo, numa jogada assim, na outra talvez não? Sim, é sempre diferente. Então você entra em uma história de tal família que passou por essa casa. E aí sim o jogo se transforma, então ele vai para domínios além desse sobrado. Entendi. Então ele não é necessariamente só quarto, banheiro, sala de estar, cozinha, que é bem fotorreal, que é uma característica muito marcante, mas ele, de repente, você abre uma porta e você vai parar num cemitério. Sim. Ou você vai parar num hospital. Então ele remete também às memórias desses fantasmas que residem nessa casa e te leva fisicamente para viver essas histórias. Entendi. Que é extremamente tenso. Então, além dele ter essa aleatoriedade dos eventos, ele também tem uma certa linearidade dos eventos, das histórias de cada família que passou por aí. Certo. E point and click? Não, né? Não é um point and click. Não, mas eu acho que ele tem uns quebra-cabeças tão difíceis, esse é um jogo muito difícil, que é bom deixar claro. Não só com relação à aparição dos fantasmas, que você não pode ficar no escuro, porque o personagem começa a enlouquecer, você tem umas pílulas pra tomar. Nossa, isso me lembrou aquele... Qual também. aquele de pixel mesmo? Que o cara enlouquece no escuro também? O Lone Survivor? Lone Survival. Comendo comida estragada. Comendo comida estragada. Tem Sem isso dúvida. também? Você precisa manusear esse tipo de recurso? Não, porque ele não tem aquela característica pós-apocalíptica do Lone Survivor de necessidades fisiológicas, mas o personagem ficando no escuro, ele enlouquece, os fantasmas tendem a aparecer mais frequência com o personagem fragilizado mentalmente. E qual é que é? Tipo, você tá lá porque você quer ou... Você é um residente dessa casa. Ué? Inclusive, uma coisa interessante, que muitos jogos de terror, eles fazem uso de quem a gente tá jogando, com quem a gente tá controlando. Entendi. Como parte do recurso narrativo, que é muito interessante. Eu acho que faz muito sentido, né? Porque a gente precisa de alguém pra guiar a história, eu acho. Sem dúvida, assim, então a gente descobre quem é esse personagem que a gente controla, diria que tardiamente na história. O que é muito legal. Faz assim, parte, então. Com certeza, porque as histórias vão se desdobrando e o jogo também vai. Então não é sempre da mesma forma que você resolve quebra-cabeças e que você explora essa casa. Entendi. Tem, assim, a base... A casa é como se fosse um hub, assim, que você degringola para outros lugares, mas ele tem essa
maneira de contar a história, que é uma característica de jogo de terror. E do assim, protagonista e tal. Trabalhando de novo em cima de Phasmophobia, assim, você tem aquele guia, alguma coisa que você cataloga, tipo... Não, cara, é um jogo que não instrui você quase nada, você fica perdido mesmo, você tem que prestar toda a atenção completa, ele exige toda a sua atenção e dedicação de forma intensa, porque você mal sabe o que você tem que fazer, você tem que conhecer o momento, o que está acontecendo com aquela família, os itens que você precisa usar, tem inventário limitado. Aquela família se diz, mas é a nossa família, a família... Ah, não pode falar. Então, são algumas famílias que passaram por aí. É porque eu fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Ele falou... o fantasma do rancor. Um lance bem do João do Grudge lá. Pega muito emprestado disso também, com certeza absoluta. E o gore, só pra gente fechar assim, tem muito susto de visual? Cara, ele evita jumpscare ao extremo. E ele não é muito explícito, assim. Ele é bem psicológico nesse sentido. E ele tá pra... vultos, sombras. Tá, e é pra PC só? E Xbox One e PlayStation 4 tem também. tudo. Então é isso. Aproveitem, joguem Visage e... Cara, eu não garanto, tá ligado? Se ele tá falando que é assustador, então é porque vai ser. Enfim, é isso por hoje. Até amanhã, Bruna, com mais Geek no Game Shark. Valeu, tchau. Para, não vai embora não, porque o Game Shark vai para um rápido intervalo e já a gente tá de volta. Fica aqui comigo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Game Shark de hoje. Agora que a gente já falou sobre os principais aspectos de Immortals Fenyx Rising, bora conferir o que a Ubisoft está preparando para o futuro do jogo. O primeiro deles é um novo deus, em que Fenyx terá que superar as lendárias provações dos deuses do Olimpo para mudar o panteão grego e cumprir o seu destino. Já a DLC Mitos do Reino Oriental levará os jogadores para uma história inédita inspirada pela mitologia chinesa. Olha só que legal! Nela a gente vai encontrar novos deuses e enfrentar monstros exóticos de uma terra distante no papel de um novo herói chamado Ku. Ku com K, tá? Não é Ku com C. Alrighty then. Por fim, a terceira expansão de Fenyx Rising será os Deuses Perdidos. A aventura promete uma nova experiência com a exploração vista por cima e o combate no estilo de jogo de luta. Você encontrará Ashe, um novo herói que está embarcando em uma jornada para reunir os deuses gregos. O passe de temporada de Immortals Fenyx Rising faz parte da edição Gold do game, mas você também pode comprar o pacote separadamente nas lojas digitais das plataformas em que o jogo está disponível. Dá uma olhada no trailer das expansões. Immortals Fenyx Rising is a fresh and new brand for Ubisoft, with mythology at the core of the experience. And from the beginning, with the post-launch, we wanted to expand that brand and explore new territories in that universe. We have 3 expansions as part of the post-launch plan. The first one is named Immortals Fenyx Rising: A New God. In the first DLC, you play as Fenyx after the event of the main game and her adventure with Typhon and the God. And she will have the opportunity to visit Olympus, that is the home of the god. And there, she will take new epic challenges, and those challenges will change both the fate of Fenyx and also of the Greek pantheon. The second expansion, Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm, takes us away from the Golden Isle and the Greek world to explore Chinese mythology. You will play a new hero, Q, that's gonna embark in a new adventure in a founding myth of the Chinese mythology. And you will meet new exotic creatures as you explore this new world and story of the Immortals Fenyx Rising universe. The third expansion is called Immortals Fenyx Rising: The Lost Gods. We go back into the Greek world with a brand new top-down gameplay and a new hero named Ashe. Ashe will go stronger through the adventure, building up a relationship with Fenyx and meeting with new gods in order to bring back balance to the Greek world. The new progression system we have in the third DLC will allow you to create your own playstyle and to experiment with a lot of parameters as you play in that brawler and in this new isometric game. Season Pass owners will be able to get their hands on a bonus quest that is called When the Road Gets Rocky. Fenyx, with the help of Hermes, will learn how to prophesy. And as you can imagine, this won't go as planned. Additionally, all players will have access to free content such as daily and weekly quests, community contests, vault challenges, cosmetics, and more.
We can't wait for you to see how we expand the Immortals Phoenix Rising brand with the post-launch, so stay tuned for more. Para comemorar o lançamento de Immortals Phoenix Rising, a Ubisoft fez um crossover genial com um dos melhores desenhos de todos os tempos, Hora de Aventura. Bora conferir o encontro de Jake e Finn com a Phoenix. I've never seen this part of the Candy Kingdom before. I don't think we're an ooh, Finn. Oh, oops, sorry, buddy. Didn't see you there. Oh, gross! Let's kick this dog's ugly buns. Finn and Jake style! Attack! Hey, is that Marceline? Nah, it's some other high-flying action lady. Here we go again. Ready for more dog breath? Hey! Whoa! Are you a princess? Mortals. E você sabia que a ideia de criar Immortals Phoenix Rising surgiu de um bug de Assassin's Creed Odyssey? Aliás, a equipe de produção desses dois jogos é a mesma. Em entrevista ao site Game Informer, o diretor de Immortals, Scott Phillips, disse que o bug de Odyssey instigou os devs a explorarem mais a mitologia grega. Isso porque o erro transformava a tripulação humana em ciclopes, que é uma criatura grega. Como isso não poderia ser aprofundado em um jogo de Assassin's Creed, a equipe percebeu que seria legal entrar de cabeça na cultura grega de outra maneira. Agora a gente sabe que eles conseguiram realizar esse desejo. E você lembra que eu falei sobre as semelhanças entre Immortals Phoenix Rising e Zelda Breath of the Wild? Bom, acontece que as similaridades foram notadas por fãs e jornalistas do mundo inteiro. Alguns acusaram o jogo de ser uma cópia descarada da obra da Nintendo, enquanto outros acreditam que o título da Ubi fez bem ao aproveitar as mecânicas consagradas de Zelda. Independentemente de qual seja a sua opinião, as semelhanças são claras. O site GameSpot fez um excelente trabalho ao fazer um vídeo que compara os dois jogos lado a lado. Dá pra ver as semelhanças entre os movimentos gerais dos personagens, a mecânica de interação com objetos, o uso de arco e flecha e mais. Immortals também tem uma habilidade de ressurreição que lembra muito o poder que Minfa dá pra Link em Breath of the Wild. E também tá claro que o lance de esquivar dos inimigos no momento certo e congelar o tempo para atacá-los é algo que veio de Zelda. Dá uma olhada em outras semelhanças entre os games. Para quem já virou fã de Immortals Phoenix Rising, a loja oficial da Ubisoft tem produtos temáticos do jogo. São camisetas, bonés, moletons e máscaras faciais que remetem à jornada grega de Phoenix. E se você está se perguntando se Immortals Phoenix Rising vai ganhar uma sequência, dá uma acalmada aí no hype, porque primeiro, a Ubisoft ainda não deu nenhuma pista sobre uma possível continuação. E segundo, o jogo acabou de chegar, pelo amor de Deus. Mas fica aí a torcida para que a sequência role, porque não há dúvidas de que a Ubisoft conseguiu construir um mundo encantador.
Eu zoei, mas já tô aqui pensando em quais mitologias o Immortals 2 poderia explorar. Oi, cultura nórdica, tudo bom? E agora chegou a hora de dar tchau. O Game Shark de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de compartilhar a sua sugestão de tema para o programa no Twitter. É só usar a hashtag GameShark. E não deixa de seguir a Load nas redes sociais, beleza? Um beijo, até mais.